Galera, mais uma vez estamos aqui gravando uma aulinha para vocês, para a gente não perder o foco, tá ok? Nós já vimos lá atrás a parte geológica, estrutura da Terra, as estruturas internas e a estrutura geológica. Nós vimos os agentes formadores do relevo, os agentes transformadores do relevo. A gente viu a parte da geologia quase toda, falta pouquinho à toa, mas aí eu vou fazer uma outra aula para falar sobre aquilo e a gente retoma um bocado de coisa. Hoje a gente começa a falar sobre clima. O que é clima? Não é? Muita gente acha que quando eu olho lá fora, abro a minha janela e olho lá fora, e o dia está ensolarado, e algumas pessoas falam, nossa, o clima está ótimo. Não, isso não é clima. Tá? O que é clima? Nós temos que fazer uma distinção bem grande entre clima e tempo atmosférico, tá? Ou tempo meteorológico, certo? Vamos falar um pouquinho o que é clima e tempo. São dois fenômenos que acontecem na atmosfera, ok? A relação está extremamente ligada com o quê? Com a presença do Sol. O Sol é o grande motor que vai desencadear movimento da circulação atmosférica, que vai gerar calor. Então nós temos que entender que existe uma relação muito íntima entre a atmosfera, onde acontece esse bendito fenômeno climático ou do tempo, e ao mesmo tempo uma relação íntima onde a atmosfera está tocando. Ela toca o quê? Ela toca os continentes e principalmente o oceano. Então, de cara, você já sabe que tanto o continente quanto o oceano vai ter uma influência muito grande nesse clima. Mas, afinal, o que é clima e o que é tempo atmosférico? E aí eu botei bonitinho para vocês arrumado aqui, ó. Tempo atmosférico que acontece hoje. O que acontece em um dado momento. É aquele momento, seja passado, seja presente, seja futuro. Ou seja, ontem eu não fui à praia. E não fui por quê? Porque estava chovendo. Mas hoje eu vou poder ir para a praia. Por quê? Porque o dia está ensolarado. E amanhã? Amanhã talvez não dê praia, porque amanhã vai provavelmente chover. Eu estou falando de tempo atmosférico ou tempo meteorológico. Aquilo que acontece em um dado momento. Clima. Clima é uma coisa muito mais complexa. Por que muito mais complexa? Porque é um conjunto de tempos. Tá? Imaginem vocês um conjunto matemático que é cheio de tempo. Aquela quantidade de tempos, você vai tirar uma média daquilo ali e você vai ter o clima. Ou seja, é a sucessão habitual de tempos atmosféricos que se repetem por pelo menos 30 anos. O que eu quero dizer é o quê? Imaginem vocês, Brasil, janeiro sempre eu vou ter o quê? Férias. As férias de janeiro são caracterizadas por quê? Verão. Vai fazer sol, vai chover. Todo janeiro acontece isso, certo? Mas não é só um dia. São 30 anos de janeiro que você vai ter um conjunto de repetições de janeiros, tá? Vamos lá. Eu convidei um amigo meu para passar as férias comigo na minha casa de praia. Janeiro. Dormimos, quando acordamos, esse amigo meu abre a porta e dá de cara com muita neve. Isso é possível em Campos, em pleno janeiro? É possível. Em termos de clima, tudo é possível, porém é pouco provável. Tá? Por exemplo, Campos está numa zona térmica, localizada em uma zona térmica que não deveria acontecer neve. Já nevou em Campos em 1944. Porém, se isso nunca mais se repetir, foi um fenômeno apenas do tempo. O tempo deu aquela zebra. Se nunca mais acontecer, eu não vou dizer a vocês que foi mudança climática. Isso faz parte do tempo. Mas se isso em janeiro acontecer repetidamente, por 30 anos pelo menos, eu posso afirmar para você que o clima mudou. Então vamos lá. Tempo é uma coisa momentânea. Clima é uma coisa grande, que vai sempre sucedendo e repetindo em sucessões. Ok? A gente, quando divide o clima, a gente vai estudar o clima, melhor dizendo, a gente vai estudar o bendito clima, nós temos que dividir em duas situações importantes.
Elementos do clima, por exemplo. O que são os elementos do clima? Aí eu botei para vocês. Clima de uma região depende de vários elementos, como umidade. Tem áreas no planeta Terra que são úmidas, tem áreas que são secas, não é? Se você pegar a região amazônica, que chove todo dia, muito, o ano inteiro, vamos pegar o Saara, que é um deserto, e que chove raríssimas vezes. No próprio Brasil, eu posso falar, por exemplo, do semiárido, lá no sertão, chove pouco, tá? Temperatura é outra coisa importante, você tem que parar e pensar. A Terra não recebe luminosidade, insolação, de forma homogênea. Tem lugares que pega mais sol, tem lugares que pega menos sol. Isso vai gerar temperaturas diferentes. Então eu vou ter climas frios, vou ter climas moderados, vou ter climas quentes, tá? Pressão atmosférica. Parar para pensar um pouquinho no que é pressão atmosférica. É peso, tá? Se o vento desce, ele tem peso. Então eu vou dizer que é uma área de alta pressão. Em contrapartida, se os ventos sobem, eu vou chamar de baixa pressão. Não tem peso. Agora, o que vai construir essas áreas de alta e de baixa pressão? É diretamente ligado ao calor. Nós já estudamos lá atrás o processo chamado convecção, né? A propriedade dos corpos fluidos chamado de convecção. Quando aquecido, o que acontece? Eles ficam mais leves e tendem a subir. Quando desaquecidos, acabam desaquecendo, né? E fica mais pesado descendo. Quando eu tenho os ventos ascendentes, eu vou chamar de quê? De alta ou de baixa pressão. Se os ventos são ascendentes, claro que serão baixa pressão. Agora, esses ventos resfriam lá em cima, na alta atmosfera, e eles descem com uma violência extrema. Eu vou chamar isso de quê? De área de alta pressão. Então, quanto mais quente for uma área, né, uma zona térmica da Terra, mais eu vou aquecer o ar, mais ele vai subir. E é justamente isso que vai formar os ventos. Como assim, Léo, vai formar os ventos? Ventos que ascendem, ventos que descendem, eu vou gerar o quê? A formação de vento, o ar que vai se deslocando e vai formando os ventos. Ou seja, o vento é o ar em movimento. Outra coisa importante é entender que quando os ventos estão ascendentes, em sentido, espiralados em sentido horário, eu vou chamar isso aí de ciclonais, zonas ciclonais. Então, toda a zona de baixa pressão é uma zona o quê? Ciclonal. Os ventos desaquecem e descem, tá? Anti-horário e descem com violência. Eu vou chamar de anticiclonais. Então, as áreas ciclonais são sempre áreas de ventos ascendentes, enquanto que os anticiclonais são ventos descendentes, ok? Radiação é a quantidade de sol, né, de luz solar que uma área do planeta acaba recebendo. E aí está bonitinho arrumadinho para vocês. Esses elementos variam conforme o lugar. Onde? Uma latitude qualquer. A latitude 0 grau, eu estou falando de Equador. Ali é quente e muito úmido. Então, esses elementos vão atuar em uma área específica. Em cada área eu tenho a atuação dos elementos. Ok? A temperatura, já falei para vocês, está aí bonitinha, arrumadinha. Olha só. Uma região quente, situada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu chamo esse miolinho aí, ó, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Olha aqui, ó, zona intertropical, também conhecida como zona tórrida. O que é a zona tórrida? É a mesma coisa que eu chamar de zona intertropical, tá? Nela os raios solares incidem praticamente perpendicularmente, ou seja, estão batendo com toda a força. Então vai ser uma área mais quente ou mais fria? Com certeza mais quente. Os ventos aí vão fazer o quê? Vão ascender ou vão descender? Vão ascender. E eles ascendem carregando junto com eles o quê? Muita umidade, tá? Então as áreas intertropicais são áreas quentes, a zona tórrida são áreas quentes e úmidas.
Ah, Léo, então lá tem deserto? Não. Pode surgir desertos provocados por alguma outra formação, tipo relevo ou até uma corrente fria, mas não é por ser a área que recebe mais insolação. Tá ok? Aí vai ser muito úmido. Onde vai ter pouca umidade é na zona lá do trópico, tá? Trópico de Câncer, 23 graus nos quebradinhos ao norte, 23 graus no quebradinho ao sul. É a área onde os ventos descem. Nós chamamos isso de circulação atmosférica, tá ok? Essa circulação atmosférica formam, os ventos, a Terra está aqui, Equador, os ventos ascendentes e os ventos ascendentes que retornam ao Equador, formando o quê? Uma circulação atmosférica, tá bom? Duas regiões ainda nós temos, a região temperada do norte e temperada do sul. E temos ainda as zonas frias. Deixa eu ver se eu acho aqui, olha aqui, Zona intertropical é região quente. Temperada do norte, temperada do sul. Fria do norte, fria do sul. Preste atenção numa coisa. Muita gente acha que o clima da região temperada é frio. Cara, não é isso, tá? O que caracteriza a região temperada, tanto do norte quanto do sul, é a presença de 4 estações bem definidas. Então, nós aqui temos uma única estação, quente, que a gente divide mais ou menos assim, a estação chuvosa e a estação mais seca. Aqui nós temos 4 estações definidas. Aqui nós só temos uma estação, ela é fria durante o ano inteiro. Porém, a Antártica esse ano bateu recordes de temperatura. A Antártica chegou a 18 graus no verão. Cara, isso é muito. Houve um degelo e os cientistas estão chegando a uma conclusão que toda vez que a Antártica tem grande degelo no verão, que tem uma temperatura muito alta no verão, acaba ocorrendo lá na América do Sul, região sudeste do Brasil, as grandes tempestades, os grandes acidentes, desastres por conta das chuvas, tá? Então, mais uma vez, a relação entre clima e questão social, tá? Socioeconômica. Se choveu muito, deu zebra. Vai matar muita gente, vai criar problemas econômicos, etc.